tema de hoje: como evitar a traição no relacionamento. Ah, minha gente, que tema quente, não é? Que tema quente. A pergunta que se faz é: uau, será que tem como? Tem sim como evitar, mas vamos lembrar que a responsabilidade das ações é do outro, de quem faz a ação. Mas sim, tem um caminho aí para evitar a traição e eu vou conversar com você hoje sobre isso. Para você que está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão: ajudar a você a transformar o seu relacionamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. Antes de eu te explicar os processos, o passo a passo que você tem que fazer para evitar a traição no seu relacionamento, eu quero te convidar, te lembrar, para você que já está sabendo, o João já colocou aqui, já sei o que é. Amanhã tem o grande evento Dia D, uma nova fase na história do relacionamento. Será às 18 horas aqui no Brasil, 22 horas em Portugal, porque é horário de verão. Amanhã eu vou passar tudinho, muitos detalhes, todo o processo passo a passo para você aprender a transformar o seu relacionamento e sim, viver uma história de amor com o seu companheiro. Para você que está vivendo um relacionamento em crise, para você que está vivendo em um relacionamento que não está como você gostaria de estar, amanhã é o grande dia e o melhor, não terá custo algum. Você só precisa garantir a sua participação. Se você ainda não garantiu a sua participação, vai lá no link da bio para você que está aqui no Insta e vai se inscrever para que você garanta amanhã a sua participação, tá bom? Não esqueça. E para você que está nas outras plataformas, YouTube e Facebook, é só buscar lá o link. Os últimos posts já estão com o link para você se inscrever, tá bom? É amanhã às 18 horas, eu estou animadíssima para este encontro. Vamos lá? Como evitar a traição no casamento, no relacionamento? Em primeiríssimo lugar, eu quero deixar bem claro para você que sim, você não é a responsável pelas ações e reações do seu companheiro. Então, se ele te trai, realmente essa é uma opção dele, independente das brechas que você possa ter dado, independente do que possa estar acontecendo, ter acontecido no seu relacionamento, você não é responsável pela traição dele. Tenha isso na sua mente, tá? Eu ando recebendo muitas mensagens da mulherada, até de homens, se colocando: poxa, o que será que eu fiz de errado? Se colocando como culpado, como responsável pela traição do outro. E, gente, isso é um equívoco. Nós é quem somos responsáveis pelas nossas atitudes, não o outro. Mas sim, há alguns detalhes, há um passo a passo que, se você seguir, você sim evita a traição, tá bom? E hoje eu já vou começar diretamente nesses passos aqui com você. Mas antes de eu te passar exatamente o que você deve fazer para evitar a traição, eu quero passar aqui para você por que não tá dando certo, por que você tá se sentindo insegura, porque se tá interessante esse tema para você é porque aí um pitico de insegurança no mínimo, né? Então o que acontece? A gente se sente insegura porque nós não estamos nos dando o devido valor e cuidado. Quando a gente não se cuida, quando a gente não foca na gente, quando a gente acaba não nos dando o carinho, a atenção que a gente merece, a gente vai se deixando de lado e isso vai contribuindo para que a nossa autoestima esteja baixa e para que, obviamente, a nossa segurança não esteja firme. Nós começamos a nos sentir inseguras em relação ao relacionamento, em relação às outras mulheres, a gente começa a se sentir insegura. Então, primeiro passo é você fortalecer a sua autoconfiança, ok? Lembrando que em nenhum momento isso tem a ver com aquele estereótipo de beleza. Você não precisa ser alta, magra, esbelta para se sentir segura. Você precisa se amar. Você precisa se aceitar e entender que com todos os seus defeitinhos físicos, celulites, gordurinha, qualquer coisinha que você julgue que não é muito bacana, é só um detalhe, porque você é um complexo, você é um contexto.
Às vezes tem mulheres lindíssimas e que são muito traídas, às vezes nem conseguem ficar com o companheiro porque elas são chatas. Porque a personalidade delas é uma personalidade difícil. Eu não estou dizendo que toda mulher tem uma personalidade difícil. Não é isso que eu estou. Toda mulher bonita tem a personalidade difícil. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que não adianta você cumprir todo aquele estereótipo de beleza se você não for uma pessoa bacana. Além do que, a beleza é muito relativa. Existem homens, existem pessoas que acham mulheres baixas, com um pouco mais de peso, né, mais cheinha, muito mais interessante do que a alta e magra. Ok? Tem gente que acha bonitas loiras, tem gente que acha bonitas negras. Então, parou com esse comportamento de se comparar com aquilo que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, nas redes sociais, ok? Veja bem, olha só. Só que, de pronto, eu quero dizer para você que neste momento que eu tô falando com você, tem um filtro aqui na sua telinha, que você esteja me vendo, por exemplo, pelo Instagram, tem um filtro que deixa a minha pele, os meus cílios estão maiores por conta desse filtro que eu apliquei. Então, às vezes, aquilo que a gente vê não é tão real assim. Eu vou tentar mexer aqui, eu não sei se é possível. Eu vou tentar mexer aqui para ver se eu consigo trocar o filtro e eu vou conseguir só para você me encarar na realidade. Tirei o filtro. Sem filtro, com filtro. Entende a diferença? Então, assim, às vezes você tá enxergando aquilo que não é muito verdade, tá? Então, isso é importante você se conscientizar, que a beleza ela é muito mais de dentro do que de fora, ok? Muitas vezes você acha assim, pessoas lindíssimas e que no final das contas, se você prestar bem atenção, elas não correspondem a todo aquele checklist da beleza imposta pelas mídias, não é? Mas por quê? Porque ela é uma pessoa de uma boa energia, sabe? Tem todo um contexto. Então, parou com essa comparação com o outro. Vamos começar a nos aceitar. A aceitar os nossos defeitinhos, as nossas qualidades e agir em prol da gente, tá? Eu já ensinei aí pra vocês na live o poder da sedução. Acho que nem foi uma live, acho que faz parte do programa, do episódio do programa Conversa com a Jaque, o poder da sedução no relacionamento. Dá uma procuradinha, porque lá tem dicas importantíssimas de sedução e lá eu ratifico essa informação que a sedução não tem nada a ver com a beleza, tá? Enfim, mas você pode e deve fazer para que você se sinta melhor, ter atitudes para que você se sinta melhor com você. Então, como eu já disse para vocês, tirem do seu guarda-roupa aquelas roupas, os acessórios que não contribuem para que você se sinta bonita. Jogue fora. Ah, Jaque, mas aí eu vou ficar com pouca roupa. Não tem problema, vai ficar com pouca roupa que faz com que você se sinta melhor, que vai te vestir melhor, ok? Então, tem aí algumas estratégias para favorecer a sua autoestima. Isso é importantíssimo, é importante que você exerça o autoamor, tá? O amor próprio é muito importante, porque quanto maior a nossa insegurança, maior a nossa baixa estima, mais preocupada a gente vai ficar se o nosso companheiro tá nos traindo ou não, e aí a gente vai começar a ficar desconfiada, vai começar a ficar aquela mulher chata que pega no pé, sabe? Fica ligando a cada 5 minutos, perguntando onde tá. O homem acaba não tendo a sua própria vida, né? Como se volta a ser um adolescente que é policiado pela mãe. Você não é a mãe, ele não precisa ficar dando satisfação de todos os passos da vida dele. Isso é muito ruim, né? Nós temos a nossa vida e é importante que vivamos as nossas individualidades. Tá bom? Então, para que você fique em paz com isso, é importante que você trabalhe aí a sua autoconfiança, tá bom? E como você faz isso, eu já te expliquei. Faça atitudes que favoreçam a sua autoconfiança. Isso vai desde a vestimenta, dos acessórios,
vai se você, por exemplo, está se sentindo muito acima do peso, comece a emagrecer. Se você não é essa a sua preocupação, você tem ali alguns pneuzinhos que estão te incomodando, usa algum tipo de acessório que ajude a esconder, né? A camuflar esses pneuzinhos, como uma cinta, por exemplo. Enfim, trabalhe a seu favor, trabalhe em favor da sua autoestima, porque isso faz parte do processo para você evitar a traição. E por quê? Porque quando nós nos sentimos insegura, como eu disse, a gente fica aquela mulher muito desconfiada e chata. E, consequentemente, a gente passa a ser desinteressante para o nosso companheiro, ok? É uma bola de neve. Então, pense, foco aí na sua autoconfiança para que você não tenha esse comportamento que fique em cima, que fique chata para o companheiro, que acaba sendo aí aquela pessoa, né, não tão interessante para o companheiro, e aí a gente começa a se sentir sozinha, preterida, sentindo a falta de atenção, tá bom? Então, foco aí na sua autoconfiança. Outro passo que você deve tomar, uma outra atitude que você deve tomar, que é uma continuidade da primeira, é você começar a agir em favor do seu empoderamento no relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Comece a ter atitudes, comportamentos que sejam mais direcionados a você como pessoa. Não só você como esposa, você como mãe, você como filha, não. Isso significa que você precisa começar a dar mais atenção a você. Começa a perceber e a trazer de volta os seus sonhos, as suas aspirações. Coloque em um papel, faça um planejamento. Comece a colocar em ação aqueles planos de gaveta. Faça por você. Trabalhe cada dia mais a sua autonomia. Porque quanto mais você se sentir confiante, quanto mais você se sentir segura nos seus afazeres, quanto mais foco você tiver em você, mais interessante você passa a ser. Eu já falei aqui e vou repetir. Quando a gente começa a focar na gente, quando a gente começa a focar nos nossos interesses, a gente passa a preencher aquele vazio que às vezes a gente passa a responsabilidade para o marido, que é o vazio da solidão. É quando a gente diz que está se sentindo sozinha no relacionamento. Quando nós estamos nos sentindo sozinha, o que significa que nós não estamos nos dando a atenção que nós merecemos. É nós que estamos falhando conosco, ok? Claro, o seu marido pode contribuir com isso, não te dando atenção? Pode. Mas quando você começa a focar em você, quando você começa a focar nos seus interesses, nas suas aspirações, o que acontece? Você para de focar no seu companheiro, na falta de atenção que ele possa não estar dando para você. E essa não atenção que ele não está te dando, o que vai acontecer? Você não vai sentir falta. Você não vai se sentir falta. E se você não sentir falta, logo você não vai ficar ali requerendo a atenção, migalhando por atenção. Mesmo porque eu já falei e vou repetir, quando a gente quer atenção, primeiro passo é a gente não pedir atenção, tá? Então, esse segundo processo, essa segunda etapa é você focar nos seus interesses, nas suas aspirações, nos seus ideais como pessoa e começar a entrar em ação, tirar da gaveta os planos e colocá-los em prática, tá bom? Isso é muito importante. Eu vou arrumar aqui um pouquinho a iluminação. Isso é muito importante para você conseguir, inclusive, se sentir mais feliz, mais empoderada na sua vida, no seu relacionamento. É muito, muito importante. E isso faz de quebra com que você se torne, como eu disse, você acaba se tornando mais interessante para o seu companheiro. A Luísa aqui está me perguntando como é que ela faz para ela se conseguir aumentar a sua autoconfiança. Luísa,
o primeiro passo para a gente aumentar a nossa autoconfiança é a gente começar a parar de se comparar, como eu disse no início, é você começar a se aceitar do jeito que você é e começar a trabalhar a seu favor, em favor do seu estereótipo que te cai bem, o que faz com que você se sinta bem. E isso tem a ver com a sua estética, mas também tem a ver com o seu humor, com a sua realidade, tá? Então, por exemplo, fazer coisas que te agradem, que te mime, vai te ajudar aí também na sua autoconfiança. Mas fica aqui ligadinha comigo que eu vou te dando dica ao decorrer, porque a autoconfiança, ela só é uma parte do processo para você ir aí protegendo o relacionamento e evitando a traição, tá bom? Olha só, o que acontece? Um outro ponto que a gente precisa sempre deixar evidenciado aí pra gente, sempre é que nós somos responsáveis pela forma a qual nós absorvemos as situações, as circunstâncias, as ações, inclusive, do nosso companheiro, ok? Aqui o João tá falando, poxa, já que eu tô aqui, o João, o Ricardo, né, tá falando, eu tô aqui, do nosso companheiro e da nossa companheira. Ok? Então a gente precisa entender, começar a perceber como a gente absorve esses comportamentos, sabe? Às vezes, por exemplo, às vezes o seu marido ou a sua esposa tá num dia agitado, tá num dia mais tenso, que teve um dia mais tenso no trabalho, então ela chega em casa, ou ele chega em casa, um pouco mais introspectivo ainda, com os pensamentos e as preocupações do trabalho, e às vezes acaba passando por você sem dar a atenção que você gostaria de receber. E aí cabe a sua percepção de ver como que você recebe isso. Você recebe isso falando, nossa, ele nem olhou pra mim, ela nem olhou pra mim. Nossa, parece que eu não existo. Você começa a se sentir doída com isso, achando que isso foi uma atitude contra você, ou você para e pensa, fala, poxa, acho que aconteceu alguma coisa, acho que o dia não tá tão legal. Como é a sua forma de absorver? Então essa percepção é muito importante. É muito importante. E você é responsável por ela. Você é responsável por ela. Ok? O porquê isso é importante para que você vá blindando, blindando não é, porque não tem como blindar contra a traição, mas que você vá protegendo o seu relacionamento para evitar a traição. Porque você começa a trazer na sua vida, na vida do seu relacionamento, dias melhores. Você começa a ter um comportamento de maior cumplicidade, de parceria. E óbvio, isso faz com que você se torne cada vez mais importante. Não só pelo amor que o seu companheiro ou a sua companheira sinta por você, mas sim por como você é, o quanto você é preocupada com o relacionamento, com o companheiro, com a companheira. A sua forma de agir intensifica a sua importância, tá? Então, isso é muito importante você ter em mente, tá bom? Outra situação que vai te ajudar é você começar a se policiar com o seu humor, com a sua energia, com o seu astral. Às vezes, seja por conta da crise, seja por conta da crise do relacionamento, seja às vezes uma situação que não está indo muito bem financeira, enfim, às vezes a gente começa, por conta desse cenário que não tá tão bacana, a gente começa a ter comportamentos não legais, como as nossas ações mais ríspidas, respostas, né, mais grossas, ou então a gente começa a ficar mais distante, né, começa a não estar tão disponível, disposta para o relacionamento, para o companheiro, e isso vai o quê? Vai prejudicando o seu relacionamento. Então a gente deve perceber se às vezes a gente está tão estafada, seja do trabalho ou da realidade que está a vida por algum motivo, enfim, o que acontece? A gente acaba tendo comportamentos, sabe, que são ruins para o relacionamento, ruins para a gente, porque é ruim para o ambiente, para a nossa família, e a gente começa a ser aquela pessoa que, ao invés do nosso companheiro, da nossa companheira
querer ficar próximo, ele quer se afastar, porque a sua energia está baixa, porque ao invés de você estar com um semblante mais amigável, você está com aquela cara feia, fechada, com mau humor. Pessoas assim não são pessoas as quais, por mais que amemos, não são pessoas as quais a gente quer ficar muito do lado. A gente às vezes quer se afastar porque pessoas que se comportam assim, não é que elas são assim, mas pessoas que se comportam assim não fazem bem ao outro, não fazem bem ao ambiente. Então é importante você se policiar para você ser cada dia, independente das circunstâncias e do cenário, mas ser uma pessoa melhor de convivência, ser uma pessoa que saiba relevar mais, que enxergue a vida com um pouco mais de humor, que sorri com mais facilidade, ser uma pessoa franca, sincera, mas acima da franqueza e da sinceridade, tem aí a compaixão, a empatia para com o outro. Tá? Acima da sinceridade, daquela verdade absoluta, deve ter o respeito, o carinho pela outra pessoa. Deve ser mais importante do que você expor aí a sua opinião, a sua verdade. Então começa a se policiar, a se perceber e se policiar nas correções que precisam serem feitas. Todos nós precisamos nos corrigir e nos policiar. Porque aqui, como eu digo sempre, não vive os perfeitos. Todos nós temos pontos a melhorar. Essa é uma missão que todos nós temos em comum. Hoje mesmo eu estava gravando um vídeo sobre isso. Nós aqui temos essa missão em comum, que é sermos melhores do que somos, não do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós podemos e devemos ser melhores do que somos hoje, do que fomos ontem. Essa busca, ela deve ser contínua, não em direção à perfeição, mas em direção a uma melhoria contínua. Então fique de olho no seu humor, na sua postura, no seu comportamento, na sua forma de reagir. Aprenda e exerça a relevar, a ser uma pessoa mais tolerante. Comece a perceber como de fato você vem absorvendo as situações. Nem tudo é para te atingir. A maioria, garanto para você, que a maioria das situações não são para te atingir. Mas muitas vezes você encara como se fosse propositalmente para te prejudicar. E quando você começa a enxergar que não é para te prejudicar, não é para te atingir, você começa a falar, poxa, mas por que tá assim? E você passa a se preocupar, a ter interesse pela situação, pelo que está acontecendo com a outra pessoa, para que ela esteja agindo daquela maneira, ok? E aí você vai começar a cada dia mais ir melhorando e ser uma pessoa mais agradável. Isso vai ajudar e muito no seu relacionamento, mas principalmente vai ajudar na sua vida. Conforme você vai trabalhando isso em você, você vai começando a ter dias mais felizes, você vai começando a se sentir mais leve, mais bem-humorada. E isso, minha querida, não tem preço. Não tem preço. E você leva para a sua vida. Não é um aprendizado de agora, é um aprendizado que é para a sua vida, tá? Então, realmente foque na percepção de como você está se comportando, foque em se observar, em se policiar constantemente, em buscar essa melhoria contínua, tá? É muito, muito importante para você e também para o seu relacionamento, tá bom? Outra coisinha também que vai ajudar bastante você a evitar a traição é você começar a perceber, se você ainda não sabe, é você perceber ou tirar do seu companheiro ou da sua companheira as necessidades. Pergunte, o que é importante para você no relacionamento? O que de fato é realmente importante. Se você pudesse enumerar 5 ou 4, 3 coisas que são de suma importância no relacionamento e que faz falta para você se não tiver ou se não tem.
Isso você vai trazer quais são as necessidades. E como eu digo sempre, necessidades são para serem supridas por você e pelo seu companheiro ou pela sua companheira. Necessidades são para serem supridas. Então, quando o seu companheiro ou a sua companheira passar quais são as necessidades, o que é importante para ele ou para ela no relacionamento, não é a hora de você debater. Não é a hora de você ficar ali justificando e se sentindo apontada. Porque nesse momento, entenda, não é um apontamento. Ele te fez uma pergunta, quer dizer, você fez uma pergunta e ele ou ela está te respondendo. E essa resposta pode ser algo que não seja fácil de ouvir, que não seja agradável, mas que é de suma importância para que você tome as ações necessárias para que comece a suprir essas necessidades apontadas pelo seu companheiro ou pela sua companheira, ok? Se você não suprir as necessidades do seu companheiro ou da sua companheira, se você não contribuir para que essas necessidades sejam supridas, ele ou ela vão buscar suprir essas necessidades em um outro lugar ou com uma outra pessoa. E eu não me refiro apenas a sexo. Sexo é uma parte importantíssima, mas eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo às necessidades apontadas pelo seu companheiro ou pela sua companheira. Você deve suprir. Se, por exemplo, o seu companheiro disser assim, eu tenho necessidade, é importante para mim chegar em casa e ter paz. E aí, ele começar a falar, para mim, tira a minha paz eu chegar, você já vier cheios de problemas, você está sempre reclamando, porque o seu companheiro, ele não tem aqui essa conversa comigo e ele não aprendeu que quando a gente conversar com o companheiro ou com a companheira, a gente não deve ficar ali fazendo os apontamentos, a gente deve falar o que a gente sente, como que o ambiente fica por conta daquele comportamento, não é? Então, ele não sabendo disso, ele vai, ou ela, né, eles vão apontar aí para você. E nesse momento, você não tem que se sentir apontada, porque não é o caso. O que você tem que entender é que está sendo exposto à necessidade. Então, nesse exemplo que eu te dei, você tem que começar a se policiar de como está o seu humor, de como está esse ambiente quando o seu companheiro ou a sua companheira chegam em casa. Você contribui para que o ambiente seja melhor ou para que o ambiente seja pior? O ambiente da sua casa é agradável, é alegre, é feliz, é prazeroso? Ou ele é aquele ambiente de discussões, de brigas, de cara fechada, um ambiente pesado? Querida, na segunda opção, ninguém quer ficar aí. Então, saiba que esses apontamentos que estão passando aí para você, que o seu companheiro ou a sua companheira possa passar para você após você perguntar, eles são necessidades e que você sim deve tomar ações para serem supridos, que como eu disse, se não forem, serão supridos por outra pessoa ou por uma outra situação, ok? Então isso é muito, muito importante você ter em mente. Faz parte do processo para que você proteja o seu relacionamento contra a traição, tá? Não tem como a gente falar que está blindando o relacionamento contra a traição, porque não é o caso. Mas você pode sim evitar. Você pode sim fazer a sua parte para que isso tenha menor probabilidade de acontecer, ok? É importante você saber que você precisa fazer a sua parte. E não adianta você começar a ficar debatendo e justificando por que você não faz a sua parte, tá bom? Porque não importa quais são os motivos, o que de fato importa é que você tem que fazer a sua parte. E todos nós temos que fazer a nossa parte no relacionamento, todos nós, tá bom? Um outro passo que você precisa começar a perceber, se você não tem essa percepção ainda, é ter uma análise fria sobre o seu companheiro ou sobre a sua companheira. E que é isso? Qual é o perfil do seu companheiro, da sua companheira? Ele é um mulherengo?
Ela é uma saidinha? Hã? Eu usualmente aqui falo com mulheres. Meu público maior é feminino, mas sempre tenho aí companhias masculinas na live. Então, ok. Como é o seu companheiro, a sua companheira? Por quê? Por exemplo, se você tiver aí um companheiro que é mulherengo, e qual é esse companheiro mulherengo? Não quer dizer que ele saia com outras mulheres, à torta à direita, não estou falando sobre isso, não é esse perfil que eu estou dizendo. Estou dizendo aquele que não pode ver um decote, um bumbum empinado, aquele que ver mulher bonita é difícil para ele, como diz o seu Jorge, aquele que mulher bonita mexe com o coração. Como é o perfil do seu companheiro? Qual é o perfil da sua companheira? É importante você saber. Porque você tendo ciência disso, você começa a evitar algumas situações, tá? Que tipos de situações? Aliás, vou te falar uma coisa. Nesse primeiro exemplo que eu vou te dar, eu digo para você fazer isso independente do perfil do seu companheiro ou da sua companheira. Mas você não deve deixar o seu companheiro dentro da sua casa com uma mulher sozinha, seja porque você vai na padaria, seja porque você chegou mais tarde. Ah, fica lá, me espera lá, amiga, e seu marido tá lá dentro. Não é respeitoso com o seu marido. Não é. Entenda o seguinte, a raça humana não é uma raça que é monogâmica. Não é. Nós não somos monogâmicos. Então, a monogamia na raça humana, ela é uma opção e tem muito a ver com a cultura. A maioria das culturas tem aí a opção da monogamia. Mas entenda que é uma opção, ok? Não é uma característica da nossa espécie. Então é mais difícil. Tá? É muito mais difícil. Como eu já disse para vocês, o pinguim, por exemplo, a característica da espécie do pinguim é a monogamia. Então o pinguim, quando ele escolheu a pinguim dele, então a menina pode passar a pinguizona mais bonita, que ele não vai nem olhar, ele não tá nem aí. Ela vai passar assim, sem a menor atenção dele. Diferente da gente, ok? Diferente da gente. O homem, a mulher, nós não somos monogâmicos. Nós sim nos interessamos por outras pessoas, independente de estarmos ou não no relacionamento. O que vai impedir esse interesse em virar uma traição também é a nossa opção. Então você tem que ter isso bem ciente para que você também contribua com os cenários, né, com a realidade dentro, às vezes, da sua casa. Ai, meu marido sempre dá carona para minha amiga. Oi, não dá mais. Jaque, que absurdo, não. Há exceções aí a essa regra, né? Aí é com você. Mas eu quero que você preste atenção. Meu marido não põe ninguém dentro do carro, não. Ninguém assim, nenhuma mulher. Raríssimas exceções, uma ou outra situação, ok? E sobre o que eu vigio, eu ali, olha, isso não quer dizer que você é louca, que você é uma ciumenta, desequilibrada, possessiva, não. Você está usando a sua inteligência. Você está usando a sua inteligência e tem que usar mesmo, principalmente se o perfil do seu companheiro aí for esse perfil mais mulherengo, que não pode ver um decote, né? Que não pode ver uma mulher bonita, porque mulher bonita mexe com o coração dele. E aí, você tem que ter aí um pouco mais de atenção, sim. Jaque, tem perfis de homens, né, de mulheres, que tendem a poder trair? Tem. Esse perfil do mulherengo, ele tem aí maior chance de traição. Porque ele realmente é uma pessoa assim ele é muito puxado aí pelo visual. Realmente a mulher bonita aí mexe com ele. E aí, se essa mulher bonita que mexeu com ele der atenção e dar essa atenção, rolar uma oportunidade, a probabilidade de traição é gigante. E vocês já devem saber, porque eu já falei para vocês, traição não tem absolutamente nada a ver com amor. Se você for traído, se o seu marido, a sua companheira te traiu ou vier a te trair,
Não é porque faltou amor, tá? Porque não tem nada a ver com amor, absolutamente, nada a ver com amor. Então é importante você entender que apenas às vezes sim uma necessidade que não está sendo suprida. Porque quando o homem ou a mulher ele trai, como eu disse para vocês, não é por falta de amor, mas sim por um conjunto de situações. A oportunidade, a facilidade, o interesse mútuo, né, dele e da outra pessoa. E ali, isso não tem a ver com sentimento. Ele não ama aquela pessoa, ele não começou a gostar daquela pessoa para ele trair. Não, ele só achou interessante. Como eu disse, não é da nossa espécie a monogamia. Então, sim, isso pode ocorrer. E você pode evitar tendo aí esses pensamentos em mente e, consequentemente, essas ações em prática, ok? Isso não quer dizer que você vai virar agora aquela, nossa, né? Aquela que fica ali antenada com tudo. Não. Mas você precisa aí entender que você requer aí algumas estratégias para que você dificulte que a traição, ok? É importante, tá? É muito importante isso. Outra coisa que você deve prestar atenção é o seguinte: trabalhe e faça a sua parte para que o seu relacionamento seja muito bacana, para que você seja uma mulher muito bacana. Porque, querida, é o seguinte, é muito difícil acontecer a traição quando o relacionamento é maravilhoso. É muito difícil ocorrer a traição quando o parceiro, quando a parceira é maravilhosa. E ser maravilhoso, ser maravilhosa não tem absolutamente nada a ver com perfeição. Não tem nada a ver com submissão, com dizer sim para tudo. Aliás, dizer sim para tudo é um equívoco. É equívoco para você, é um equívoco para o relacionamento. Não é submissão, não é dizer sim para tudo, não é fingir que não vê, fingir que não ouve. Ao contrário. É trabalhar sim as suas forças, é focar em você. É focar na sua boa energia, focar no seu bom humor, focar na sua melhora contínua, porque, como eu digo, a sua melhora, a sua evolução é para você. Ninguém ganha mais do que você, mais do que você quando você tem aí essa evolução, essa melhoria contínua. Sim, o seu companheiro, a sua companheira ganham com isso? Sem dúvida nenhuma. O seu relacionamento ganha com isso? Sem dúvida nenhuma, com certeza. Mas você é a pessoa de maior ganho. E essas mudanças, essa melhoria vai com você para onde você estiver. Assim como, se você não fizer absolutamente nada, é exatamente isso que você vai levar para a sua vida e para o outro relacionamento. Tá bom? Mais uma vez, a gente não muda para o outro necessariamente. As mudanças, as melhorias, elas são para nós. Para nós, tá? Tem aí alguns boicotes, né? Algumas crenças limitantes que fazem com que a gente deixe de colocar todos esses passos em práticas. Quais são eles? Quais são eles? Eu não preciso fazer nada, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Primeiro que eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, não é verdade. Porque o meu jeito é assim que eu sou, provavelmente você está dizendo em relação ao seu comportamento. E em relação ao seu comportamento, o que acontece? Você não é, você está. Você pode estar de pavio curto, como eu digo sempre, você pode estar irritada, você pode estar mal-humorada. E isso deve melhorar se você quer transformar o seu relacionamento, se você quer proteger o seu relacionamento contra a traição. Ok? Lembrando também que quando você diz assim, eu não vou mudar em nada não, que isso, não mudo por ninguém. Sabe o que você está dizendo com isso? Você está dizendo bem assim para o seu companheiro, olha, você não é importante, o relacionamento não é importante, eu não estou nem aí para você. É isso que você está dizendo. Não. É isso que você está dizendo. Se você não fizer nada, é porque está claro que não é o suficiente para que faça com que você realmente faça qualquer atitude. Não é tão importante o seu relacionamento, o seu parceiro ou a sua parceira, para que faça com que você procure melhorar, seja um comportamento, seja o que for. É bom você ter isso bem ciente, tá?
tá? E, por último, é apenas uma lembrança. Quando trabalhamos para sermos maravilhosas continuamente, para sermos uma pessoa, uma esposa, uma filha, uma mãe, enfim, melhor continuamente, nós é quem ganhamos mais. E com certeza a gente evita a traição, porque é muito difícil o homem decidir trair quando ele tem do lado uma mulher maravilhosa, uma mulher que é companheira, que é parceira, que se cuida, que é uma mulher de boa energia, que é uma mulher que dá cumplicidade. É muito difícil. Ah, Jaque, então se aconteceu, for assim, desse jeitinho que você está falando, não vai acontecer a traição? Não, ela pode. Ela pode ocorrer, sem dúvida ela pode ocorrer, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil ela ocorrer. Porque o que evita a traição é o sentimento, né? Os sentimentos, as preocupações, as atenções que evitam a traição são o medo da perda. E quando a gente tem o medo da perda, a gente tem medo de perder aquilo que é bom. A gente não tem medo de perder aquilo que é ruim. Aquilo que tá mais ou menos, a gente fala, bom, não queria perder, enfim. Não é tão importante assim. Então, de repente, vale a pena o risco. Ok? O medo de perder. O que evita a traição é quando a gente tem ali um parceiro, uma parceira, que ela é tão bacana que a gente não quer ofender, que a gente não quer magoar. Porque ela é uma pessoa que, além de a gente amar, ela é uma pessoa muito bacana e que se esforça para ser uma pessoa bacana, que se dedica para ser uma pessoa bacana, uma esposa bacana, independente do relacionamento estar em crise ou não, tá? Porque assim, às vezes você é super bacana, às vezes a sua companheira é super bacana e por N motivos começa aí a ocorrer vários atritos por falta de informação, né? Ou às vezes por muita informação, pouco conhecimento, enfim, você acaba fazendo com que o relacionamento entre em crise. Mesmo pessoas maravilhosas podem acontecer do relacionamento estar em crise. Mas, no caso de uma traição, ele vai ponderar tudo isso, ela vai ponderar tudo isso, sim. Porque a gente não quer perder quem é maravilhoso, a gente não quer perder uma pessoa bacana. Então, para evitar a traição, a grosso modo, meu bem, seja uma pessoa bacana, seja uma mulher maravilhosa e se esforce para isso. E quando eu digo uma mulher maravilhosa, não é só como esposa, é uma mulher como um todo. Por isso que o primeiro passo que eu te dei é você fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoestima. O maior investimento é em você, tá? Esse é o maior investimento para a sua vida, não só para evitar a traição, mas também para a sua vida. É super importante você entender isso. É o foco em você, o foco nessa melhoria contínua. Melhor como pessoa, como mulher, como filha, como mãe. Como eu digo, e já disse aqui para vocês, melhorias, conhecimento a gente leva para a vida, ninguém tira da gente.